Aí. Tudo bem. Bom dia a todas e todas. Em primeiro lugar, cumprimento e parabenizo o deputado Roberto Alves, né, por propor o debate dessa temática tão relevante aí para o nosso país e para as nossas crianças e adolescentes. Eu sou psicóloga, conselheira do CONANDA, representando o Conselho Federal de Psicologia, e eu inicio a minha fala destacando que a violência sexual que acontece, que está na sociedade, ela só está aí porque, de alguma forma, há uma permissão para que isso aconteça. E por que a gente afirma dessa maneira? Porque o governo, né, o Estado brasileiro, não tem tomado as medidas necessárias para um efetivo enfrentamento desse problema, especialmente para garantir que crianças não sejam vítimas de violência, e não sejam vítimas de violência sexual, algo que vai marcar e afetar a vida delas como um todo. Então, é um pouco a partir dessa ideia que eu vou me colocar aqui, né? Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o que o Pablo colocou em relação à terminologia, né? Por que não usar pedofilia, o termo pedofilia? Isso é extremamente importante, não é só uma questão de nome. Porque quando a gente caracteriza um fenômeno social como se ele fosse uma doença, a gente está responsabilizando somente indivíduos. E, na realidade, toda a sociedade é responsável, toda a sociedade deve estar engajada na produção de uma infância protegida, né? na construção e na oferta de um ambiente que favoreça o processo de desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, nós precisamos de uma agenda afirmativa, de uma agenda que, de fato, enfoque a criança como sujeito de direitos. Nós temos, desde o ano 2000, toda a produção de uma legislação que fala sobre o enfrentamento da violência e exploração sexual, especialmente com a aprovação do primeiro Plano Nacional, né, voltado para essa questão, mas o foco tem sido, desde então, a criança vítima. Né, só se olha para essa criança depois que ela já sofreu a violência. Os esforços, né, têm sido, especialmente no campo da responsabilização, mas com resultados parciais, né, com investimento parcial nisso, e muito pouco no atendimento e quase nenhum na prevenção. Né? E aí a gente acaba não cumprindo, né, a nossa responsabilidade constitucional de entender que criança e adolescente são prioridades absolutas. Né? É muito importante essa priorização das ações preventivas. No ano de 2017, em abril, foi aprovada uma lei, a 13.431, que cria um sistema de garantia de direitos a crianças vítimas de violência. Essa lei, ela, apesar de estar focada, né, e ter como finalidade a não revitimização da criança vítima de violência, ela acabou cometendo o mesmo erro dos documentos que a gente tem até o momento nesse tema, que é somente olhar a criança vítima. Apesar de, né, no seu artigo 4º, ela definir vários tipos de violência, inclusive contemplar a questão do abuso e da exploração na internet, isso só consta na caracterização das violências, mas não há nenhum procedimento, nenhuma intervenção pensada, de fato, para esse tipo de violência. Né? Além do mais, nenhuma ação pensada para a prevenção da violência. Né? É muito importante, especialmente esse segundo item aí, né, a oferta de acesso a conhecimentos que favoreçam a autoproteção. Nós temos que entender, como, né, o último slide que o Pablo colocou, que a educação sexual ela favorece a autoproteção,
Porque se eu entendo que o momento em que uma violência sexual acontece, aquela criança ou aquele adolescente estão sozinhos, ele não está ali com alguém que é responsável pela sua proteção, então essa criança, ao longo do seu processo de desenvolvimento, precisa desenvolver habilidades e conhecimentos que a ajudem a se proteger. Então, a educação que a gente direciona para crianças e adolescentes deve ser uma educação emancipatória, uma educação que forneça conhecimentos para que ela possa ir analisando e sabendo, né, que ela deve buscar ajuda, né, e se vinculando a pessoas com quem ela tem relação de confiança, especialmente, né, os seus educadores, os seus cuidadores, os seus familiares, né? Mas ela só vai fazer isso se ela tiver condição de reconhecer que a violência é violência. E a violência sexual ela é extremamente complexa exatamente porque nem sempre a pessoa identifica de cara que é uma violência. E, em se tratando de criança e adolescente, isso é mais grave ainda, porque são sujeitos em desenvolvimento e que ainda não têm uma autonomia completa, um conhecimento que os fundamente, né, direcione exatamente para uma análise completa e de toda a complexidade daquela situação. Então, por isso é muito importante a promoção e a garantia dos direitos sexuais. Quando a gente fala que crianças e adolescentes têm direitos sexuais, geralmente isso gera muita confusão, porque não se entende o que são os direitos sexuais. Mas, quando a gente utiliza essa expressão, isso já está consolidado em todo um marco legal internacional e na legislação nacional, nós estamos falando que todos os seres humanos têm sexualidade ao longo da vida e que ela se desenvolve ao longo da vida. E quando eu falo que a criança está em desenvolvimento, eu também tenho que oferecer um ambiente seguro para que essa infância e essa adolescência tenham a possibilidade de se desenvolver, né, de forma protegida e com um acompanhamento que ela deve receber. Então, as informações que ela deve receber devem respeitar a sua idade, devem respeitar o seu nível de desenvolvimento, né, e devem ajudá-la a desenvolver essa autonomia, né, gradativamente no percurso aí do seu desenvolvimento. Então, a gente está falando de uma educação que vai ajudá-la a compreender, né, a sua identidade, de compreender quem ela é, a se respeitar, a respeitar o outro, né, a entender os limites das suas ações, a saber fazer escolhas, a saber dizer não, né? Então, isso faz parte de todo um conjunto de uma formação de uma criança e de um adolescente. É muito importante também que essa discussão toda se articule com o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual. Esse plano ele está organizado em 6 eixos estratégicos, né? A articulação é um dos eixos do Plano Nacional. Infelizmente, o governo brasileiro, nos últimos anos, não tem dado atenção devida, né, não tem investido recursos suficientes para a organização dos serviços. Né, o Disque 100, por exemplo, que é uma ferramenta importante de denúncia, né, de manifestação da sociedade de que não concorda com isso e de tomada de providência para a proteção das crianças, ele tem sido gradativamente desmantelado, né, tendo sua equipe reduzida, e isso significa que cada vez mais vai ser mais difícil registrar a denúncia. E a gente também precisa de investimentos para além da denúncia, porque não basta denunciar. Né? Se a gente pensa na criança e no adolescente, a partir do momento em que ela sofre violência e que essa violência é denunciada, ela não pode ser abandonada. Ela tem que receber atendimento, ela tem que receber acompanhamento, ela tem que ser acolhida. Então, os serviços devem estar preparados para isso. E hoje, né, nós podemos dizer que a rede de serviços ainda não está adequadamente articulada. Os CREAS, os serviços de saúde, né, os serviços de educação, eles fazem as suas atividades, mas nem sempre há uma integração, né, uma articulação apropriada para que essa criança seja acompanhada ao longo do tempo com a garantia de que ela, após a denúncia, que essa violência vai cessar e que ela vai ser acolhida no seu sofrimento e possa reestruturar seu projeto de vida após esse lamentável episódio que né, expor uma criança à violência sexual. Além disso,
tem havido um investimento muito restrito no campo da responsabilização, especialmente no que a gente chama de depoimento especial, né, para garantir que a criança seja escutada e se produza a prova no processo, mas, infelizmente, isso tem sido feito de forma isolada, né? Não dá para pensar na questão do enfrentamento à violência e exploração sexual sem pensar na criança como um todo e sem pensar nas consequências que todo o atendimento que se volta para a criança tem para a vida dela e para o futuro dela, né? Especialmente quando a gente considera que esses casos de exploração sexual são casos que envolvem pessoas próximas da criança. Quando a gente pensa no caso da internet, não, né? É outro perfil. Mas aí a gente tem também que entender a responsabilidade da família em relação a isso e do quanto a família precisa ser preparada para compreender o funcionamento da internet, para compreender como ela pode monitorar e acompanhar essa criança ao longo do tempo. Porque, como a criança tem uma autonomia relativa, ela precisa de supervisão, ela precisa de orientação, ela precisa de acompanhamento. Mas, muitas vezes, a criança compreende muito mais das tecnologias do que os seus pais. Então, os pais necessitam, né, de orientação, de formação, para que eles possam estar, né, preparados para fazer esse acompanhamento. Meu tempo já acabou. Bom, em relação à prevenção, só marcar, né, bem que são ações de sensibilização, né, que vão mostrar, olha, isso é violência, né, isso não pode ser permitido, né, e ações de autoproteção e de autodefesa a partir desse acesso a informações qualificadas, porque as crianças e os adolescentes têm acesso a um número muito grande de informações, em todos os lugares, o tempo inteiro. E os seus pais, muitas vezes, não têm noção de que informações são essas. Então, por isso, é tão importante que as instituições, como a escola, né, possam, e a própria família, né, as instituições de saúde, possam se comprometer com esse acesso a informações qualificadas e apropriadas ao nível de desenvolvimento das crianças. Bom, no nível da responsabilização, eu já comentei, a gente tem, né, serviços aí sendo estruturados, mas, ainda assim, né, eles não deveriam estar no primeiro plano. O primeiro plano deveria ser evitar que a criança seja vítima. E, ela sendo vítima, ter toda uma rede de serviços que, de fato, a acolham e acompanhem ao longo do tempo, né? Além do Plano Nacional, eu gostaria de destacar, e finalizando a minha fala, o Plano Decenal. O Plano Decenal tem objetivos estratégicos voltados para essa questão e merece, de fato, ser tomado como uma diretriz das políticas públicas, da elaboração de novas legislações e do investimento do orçamento público para que ele, de fato, se torne uma realidade, né, e deixe de ser só mais uma norma, né, num papel. A construção desse plano envolveu a discussão no país inteiro, com crianças, adolescentes, com suas famílias, envolvendo os conselhos de defesa de direitos, e ele deve ser levado a sério pelo governo brasileiro. Bom, como o meu tempo já encerrou, eu vou ficar por aqui, mas me colocando também à disposição para dialogar no momento oportuno. Obrigada. Eu agradeço. Gostaria de convidar agora, para expor a sua